Sejam todos muito bem-vindos. Estamos na hora que regularmente iniciamos a nossa atividade. E hoje nós temos a grata satisfação de receber a nossa querida companheira de jornada evolutiva, como diz uma companheira daqui da Casa Espírita, Elza Misano. Ela é expositora espírita, integrante do NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho, Bittencourt Sampaio, de Aracaju. Ela vai nos falar sobre bom ânimo. Para iniciarmos a nossa reunião e aproveitarmos bem os conhecimentos que ela irá, conhecimentos e reflexões que ela irá nos trazer, vou pedir ao Fábio que, por gentileza, faça a leitura e a prece inicial. Sim, Tereza. Boa noite a todos. Do livro Luz Bendita, do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, a mensagem chama-se Ânimo. Age em favor dos outros, sem que isso te arrase. Lamentação que faças enfraquece a quem amas. Esse tem duras provas e precisa escorar-se. Outro te pede auxílio para fortalecer-se. Suporta qualquer sombra, sem que a fé se te perca. Nada te desanime, serve e confie em Deus. Assim, meus queridos amigos, queridos irmãos, nós vamos convidar a todos a nos concentrarmos de forma mais detida, voltando a Deus o nosso pensamento, em prece, para rogarmos o amparo e a proteção para a nossa reunião virtual de palestra pública, de reflexões, à luz do Evangelho que o Espiritismo nos proporciona, que possamos todos vibrar para que estes momentos que aqui desfrutarmos, trazidos pela nossa querida irmã, por quem pedimos a intuição, o verbo amparado e direcionado, para que alcance cada um de nós as nossas necessidades, mas para que possamos todos vibrar, sustentar esse momento de aprendizado, transpondo as dificuldades que a pandemia nos impõe e ainda agradecendo a Deus pela oportunidade desse encontro. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós nessa noite e que assim seja, Senhor. Que assim seja. Elza, a palavra toda sua. Muito boa noite a todos, queridos companheiros e amigos. É uma alegria muito grande, fiquei muito feliz ao receber o convite da Tereza para estar com vocês hoje aqui, participando dessa doutrinária virtual, dessa reflexão virtual que o processo pandêmico nos imprimiu, mas e que, ao mesmo tempo, como estávamos falando aqui inicialmente, né, nos aproximou tanto. Então, eu estou aqui do Nordeste, né, sendo recebida, na verdade, com muito carinho por todos vocês. Então, meu muito obrigada. As duas casas, né, as co-irmãs, a Antônia de Pádua e Franciscano de Xavier, meu agradecimento, tá? Meu carinho fraterno para todos vocês. E que esse seja um filme que vai dar origem a uma série, né? Para que vocês também possam nos dar o prazer de nos visitar nesse estudo que nós temos aqui no NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Bittencourt Sampaio. Bom, como nós estamos passando, pessoal, por essa crise pandêmica, não é? Eu resolvi escolher um tema que é um tema que importa, e o Fábio leu na nossa leitura de harmonização, né? Algo que fale sobre estímulo, que é o ânimo, e a gente vai falar sobre o bom ânimo, especificamente fazendo uma reflexão sobre a lição número 8 de um livro que eu gosto muito e que eu acho que é um livro de cabeceira de quase todos os espíritas, que é o Boa Nova, do Humberto de Campos, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então, eu gostaria de fazer uma reflexão bem
bem minuciosa para que a gente pudesse trazer para a nossa vida. Eu falava com a Teresa que Alcione, ela, no livro Renúncia, ela diz que o evangelho, pessoal, ele tem que ser estudado, ele tem que ser meditado, ele tem que ser sentido e ele tem que ser vivido. Então, todas essas lições que são trazidas para nós por espíritos luminosos, como Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, o nosso querido Emmanuel, né? A Joana de Ângeles, eles devem ter a serventia para que nós ruminemos todos esses ensinamentos e, a partir daí, a cereja do bolo é vivenciarmos todas essas reflexões. Então, o Bom Ânimo, ele começa com a história de Bartolomeu, Natanael. E a gente começa a perceber que Natanael, ele era um espírito muito levado às condições, né, de tristeza profunda, mas uma tristeza que levava mesmo a um quadro depressivo. E quem era Natanael? Né? Elza, de onde é que você está tirando tudo isso? A gente está tirando da lição aqui que Humberto de Campos nos traz. Natanael, ele sabe da presença de Jesus, ele tem conhecimento da chegada do Messias através do seu primo, que vai até o seu local, né? Ele é de Caná, da Galileia, embora viva em Dalmanuta, e o seu primo vai lá, o Filipe diz, olha, descobrimos o Messias esperado. E ele, de uma forma até mesmo descrente, ele diz assim, de onde é esse Messias, né? E o primo diz, é de Nazaré. E ele diz, mas algo bom pode vir de Nazaré? Porque não se levantavam profetas em Nazaré. E mesmo assim ele vai com o seu primo. E ao encontrar Jesus, Jesus olha para ele, né, e diz que ele é um homem justo, é um homem que busca em espírito, não é, algo que preencha o seu vazio existencial. E ele tem um impacto com isso, né? E diz, como sabes de tudo isso? Jesus diz assim, porque eu te vi embaixo da figueira. E ele diz, realmente és o Messias. E o Cristo diz assim, mas só porque eu te vi embaixo da figueira, você vai ver coisas muito mais belas, os anjos descendo, subindo, né? Mas tem uma representação simbólica, o ver embaixo da figueira. Porque só quem ia para baixo da figueira eram aquelas pessoas que estavam ali lendo a Torá, entendendo, compreendendo, tentando viver os ensinamentos da Torá. Então, quando Cristo diz assim, você é um homem justo, você é um homem que está buscando espiritualidade, porque eu te vi embaixo da figueira, isso para nós, o entendimento é de que Jesus sabe, obviamente, o que vai no coração de cada um, né? E Natanael realmente ficava embaixo da figueira, lendo, interpretando, buscando esse amor, né, maior, esse preenchimento desse vazio existencial. Era uma busca para a perfeição do seu espírito. Então, Jesus vai e o recebe dessa maneira. E aí, Humberto de Campos começa dizendo assim, o apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, porque ele já estava em busca. Então, quando Jesus chega, era como se preenchesse uma expectativa da sua alma. Mas Bartolomeu era triste. Foi daqui que eu disse a vocês que Bartolomeu tinha um traço, né, de nostalgia profunda e até mesmo um quadro de tristeza permanente que levava a um quadro depressivo. Bartolomeu era triste e vezes inúmeras. Então, veja, aqui a gente distingue, eu não sei se nós temos aqui psicólogos, terapeutas ou psiquiatras no grupo, né? Mas faz uma distinção entre a tristeza repentina e uma tristeza quanto mais. Bartolomeu era um triste quanto mais, porque Humberto de Campos dá notícia de que ele, por inúmeras vezes, Jesus o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Portanto, não era divagações da sua alma, uma coisa alegre, agradável, muito pelo contrário, ele se entristecia cada vez que ele entrava, né, no contato consigo mesmo, cada vez que ele entrava no seu deserto íntimo, né, ele não sentia paz. Então, Humberto de Campos diz que Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração
numa noite, enquanto Simão Pedro e sua família estavam ali cuidando dos afazeres da casa. Então, a primeira coisa que ressai para nós aqui é que Jesus, diante das nossas dificuldades, diante das nossas crises, ele vai ali aproveitando os instantes, né? O momento oportuno de chegada, o momento de nos falar demoradamente ao coração. E aqui a gente observa que é noite. Então, eu lembro, né, daquela passagem do livro Há 2000 anos, onde Emmanuel, à época, o senador Publio Lentulus, naquela existência, ele vai ter com Jesus, mas ele vai à noite. E Jesus pergunta, senador, a que viestes, né? E o Publio vai dizer o motivo, e Jesus diz, seria bem melhor se tivesse vindo durante o dia, porque muitas vezes nós esperamos essa tristeza adentrar o nosso coração e só vamos procurar Jesus à noite, e não durante o dia. E durante o dia são as horas de alegria, as horas de felicidade, as horas de contentamento, as horas em que estamos cuidando da nossa vida e que esquecemos de agradecer, esquecemos de nos verticalizarmos, que é o processo de conexão com Deus, e muitas vezes só vamos procurar Jesus na noite. Então, aqui também tem uma simbologia, né? Porque Jesus vai ter com ele à noite. E nesse processo, isso é interessante, porque a gente começa a raciocinar da importância, muitas vezes, dos momentos de crise na nossa vida. Porque as crises, ela representa, muitas vezes, um momento de testemunho, um momento onde estamos passando algum processo de dor, né? Então, Emmanuel nos diz assim, que há espíritos que despertam com o canto dos pássaros. Outra, gente, só com bomba de breu. Não sei se vocês aí conhecem o que é bomba de breu. A gente aqui do Nordeste toca muito essa coisa no São João, viu, gente? Aquela bomba de papoco que não tem quem fique dormindo, né? Então, tem alguns espíritos que só levantam mesmo com essa bomba de breu, né? Então, só levanta na noite. Então, Jesus espera o momento apropriado. Como a gente não está desperto, ele vai ali devagarinho, né? E resgata nesse processo maravilhoso. Isso é muito bonito, porque a gente também pode observar o porquê que ele é o pastor. Porque há uma diferença, gente, né? Por exemplo, aqui no Nordeste a gente tem muito vaqueiro, né? O vaqueiro, o que acontece? O vaqueiro, o gado vai na frente, o vaqueiro vai atrás com aquelas esporinhas, tal, para tanger o rebanho, né? Mas o pastor da época de Jesus não era assim. O pastor vai na frente e o rebanho, né? O redil vai atrás. Então, as ovelhas seguem o pastor. Por isso, Jesus faz muita essa ancoragem, essa conexão para aquele povo que não entendia muito de abstração, eles precisavam ter alguma coisa palpável, porque como é que a gente ensina uma criança, por exemplo, a contar? Você não ensina uma criança. Lá nós estávamos na nossa imaturidade, na infantilidade ainda, né? Vivemos na época de Jesus já com a maioridade e agora estamos na maturidade espiritual. Mas naquela época, e era a nossa história, né, gente? Porque Emmanuel nos diz no Consolador que a história do povo hebreu é a nossa história. Por isso, de vez em quando, a gente diz assim, eu estou preparando o mundo para os meus netos, bisnetos. Qual nada? Está preparando o mundo para a gente, né? Porque nós podemos ser os nossos bisnetos, né? Então, o que acontece? Na época de Jesus, o pastor vai na frente e as ovelhas vão atrás. E isso tem uma característica importante, interessante, porque certa vez um amigo mandou para mim uma foto, que acho que vocês já devem ter visto também, é uma foto de Jesus com uma ovelhinha nos braços, né? Às vezes é nos braços, às vezes é nos ombros, né? Coloca aqui nos ombros e várias ovelhinhas assim no chão, tinha uma assim olhando para ele e uma com ele no braço. E aí um amigo que já me conhece, a gente troca enigmas todos os dias para ver quem decifra, né? Ele botou só essa foto e diz assim, cadê você aí? Não estou te vendo na foto. Aí, como eu sou muito brincalhona, né, eu virei para ele e disse assim, não está me vendo? Eu sou essa ovelha aí, meu filho, aí nos braços de Jesus, e essa que está aí no chão olhando para cima é tu, morrendo de inveja, querendo estar nos braços dele, né? E aí ele sorriu e botou assim para mim, vai estudar. Eu falei, caramba, eu devo ter dado algum fora aí, né? Porque ele mandou estudar alguma coisa. Aí fui pesquisar essa coisa do pastor na época de Jesus, das ovelhas seguir. Gente, sabe o que acontece? Tem sempre uma ovelhinha que, vai embora. Começa a andar pelos campos, por isso ele trata daquela questão, quando ele diz assim, né? Que o pastor deixa as 99 e vai buscar aquela que se perdeu, né?
e que fica feliz quando encontra. Então, porque isso é de verdade. A ovelha se danava, a mais levadinha, né? Saía pelos campos e o pastor ia atrás dessa ovelha. Mas tem uma particularidade. Quando o pastor achava essa ovelhinha, que era mais danadinha do redil, ele pegava, ele tinha uma espécie de um estiletezinho, né? E ele dava um picozinho assim na patinha traseira da ovelha. Não era a ponto de alejar a ovelha, mas a ponto de fazer com que ela não conseguisse mais correr. Porque aí o que acontecia? Ela não ia conseguir acompanhar mais o passo do rebanho. Então ele botava ela nos braços e carregava ela nos braços durante um tempo, até que aquela patinha dela sarasse. E quando a patinha sarava, ele colocava ela no chão de volta ao rebanho, e ela não mais saía por aí pinotando, buscando outras paragens. Sabe por quê? Tem um sentido. O tempo que o pastor carregava aquela ovelhinha no braço, enquanto sarava a patinha dela, a ovelhinha ia se acostumando com o cheiro do pastor, com a voz do pastor. E quando ele devolvia ela ao redil, ela não mais saía, porque ela já estava plenamente acostumada com o cheiro, com a voz do pastor, né? Então ela seguia já de forma obediente. Então isso é muito interessante quando a gente está observando aqui, porque nos momentos de crise, né? Simbolicamente falando, né, gente? Jesus nos carrega até que a dor sare, né? Até que a gente consiga efetivamente passar a seguir Jesus pelo caminho, né? Pelo caminho reto da lei de Deus que está em nossa consciência, segundo o livro dos Espíritos, a espiritualidade nos informa. Então, aqui Jesus aproveita esses momentos e vai falar com Bartolomeu, vai saber por que ele está cheio de angústia, por que ele está cheio de tristeza. E olha o que ele diz: mestre, não saberia explicar ao senhor o porquê das minhas tristezas amargurosas. Porque às vezes a gente não sabe mesmo. Às vezes a gente não dá conta de dizer porque está triste, né? E ainda tem um filho de Cristo misericordioso que chega para a gente e diz assim: mas você tem tudo, né? Você tem saúde, você tem família, tal, você tem uma estabilidade e tal. Não tem motivo para estar triste. Isso é a pior coisa que alguém em estado depressivo ou com a tristeza exacerbada precisa ouvir. É a única coisa que ele não precisa ouvir, né? Então, Jesus... E antes disso, Humberto de Campos vai dizer que após alguns instantes, né, Jesus interrogava de forma afetuosa e fraternal Bartolomeu. Então, veja, o coração de Jesus não é uma sala de julgamento, é uma sala de acolhimento. Então, ele pergunta de forma afetuosa, de forma fraterna, né? Bartolomeu, então, deixou que falasse o seu espírito. Então, gente, muitas vezes a reprimenda, ela só vai aguçar a tristeza do outro. Há um trecho de uma música bonita do Aloysio Elias, né, que diz assim: água em pés cansados pode mais que a dor do açoite. Então, o acolher faz com que o acolhido se sinta à vontade para externar seus sentimentos. E Bartolomeu aí diz para Jesus: Senhor, o evangelho me enche a minha alma de esperança, né? Mas esse seu reino que o Senhor traz para nós, o seu evangelho me enche de esperança para o reino de luz que nos espera os corações além das alturas. Observam aqui como a interpretação de Bartolomeu a respeito do reino de Deus é algo ainda que ele vai alcançar somente na espiritualidade, né? Que ele entendia que não era coisa para esse mundo, mas Jesus não diz isso. Jesus diz: meu reino não é para agora, mas para agora, para o nosso coração cansado. Porque na Terra, no processo regenerado, há muitos corações já regenerados. Vamos pensar, né? Outro dia desse, um amigo me perguntou assim: Elza, o que Jesus vai fazer com a Terra regenerada? Eu dei uma gargalhada, gente. Eu disse: meu amigo, eu não sei nem ainda qual é, eu estou ainda tentando descobrir qual é a proposta de Deus em minha vida. Vamos lá saber o que ele vai fazer com a Terra regenerada? Porque, assim, vamos imaginar o nosso coração como uma terra, né, a ser regenerada. Então, nós temos e já convivemos com espíritos hoje com corações regenerados e outros em provas e demais em expiações. Então, Cristo diz que, por hora, nos corações, né, o reino de Deus ainda não está instalado, por hora, mas em alguns outros já estão. Então, ele fala isso, né? Aqui na Terra, o selo do mal impera. Então, eu não consigo ser feliz. É isso que me deixa
infeliz. É isso que está me provocando talvez a minha infelicidade, embora o teu evangelho me imponha um ânimo diferente no espírito. E aí, Jesus responde: a nossa doutrina, Bartolomeu, é a da boa nova. E já viste, Bartolomeu, alguma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança nos novos ensinamentos, porque o que eu quero é acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que meu reino ainda não é deste mundo. Ainda, gente. Isso ele não quer dizer que não é desse mundo. Ainda não é desse mundo, né? Mas a gente pode instalar esse reino, né? Nós que somos discípulos podemos instalar esse reino de Deus em nossos corações, dependendo da proximidade com que nós estejamos dessa lei de amor. Os rabinos da época de Jesus falavam, eles tinham a seguinte frase, né? Para os seus discípulos que o seguiam naquela escola rabínica, né? Andem tão próximo do seu mestre, a ponto da poeira da sandália cobrir o seu corpo. Veja, para que o discípulo ande numa proximidade tão pequena do seu mestre maior, que a poeira da sandália do mestre cubra o corpo do seu discípulo, né? Então, a gente sabe, aqui a gente transpondo para Jesus, né? E nós que somos candidatos a discípulo, ao discipulado, né? Emmanuel nos diz que os nossos pés são os nossos sentimentos. Então, por quê? Porque os pés transportam o equilíbrio do corpo, né? Então, os pés no Evangelho, todas as vezes que são citados, né? A gente, numa simbologia, deverá entender ali como sentimento. Por isso que Jesus não gostava muito de ver as pessoas de joelhos, né? Naquele capítulo de Boa Nova também, onde Zebedeu, ele vai tomar conta, ele vai pedir conta dos seus filhos, de João e de Tiago, ele se ajoelha e tem uma frase linda, gente. Ele vai perguntar a Jesus, né? O que vai ser dos seus filhos? Porque Jesus chamou, convocou, né? E Zebedeu pede desculpas e diz, Senhor, perdoe a minha ignorância, porque a minha inteligência só vai até onde alcança a minha rede de pescar. Bonito isso, né, gente? E naquele momento ele se ajoelha e chora quando Jesus explica, e Jesus diz assim, de pé, Zebedeu, porque os filhos de Deus andam em pé para o bom combate. A mesma coisa ele fala com Paulo, né? Quando Paulo se ajoelha diante da luminosidade, que é a luz de Jesus, né? Ele diz, levanta, entra na cidade e lá vai ser dito o que você terá que fazer. Levanta, fique em pé, se equilibra sobre os seus próprios pés, sobre os seus próprios sentimentos. Então, aqui ele está dizendo exatamente isso. No momento de testemunho, o que nós temos que fazer é trocarmos a culpa por responsabilidade e ficarmos em pé, equilibrados sobre os nossos sentimentos. E Jesus continua, o evangelho terá que florescer primeiro na alma das criaturas, para depois espargir para o mundo. E não é assim, gente. Nós somos responsáveis por esse processo de evangelização maior. André Luiz tem um texto, Letreiros Vivos, e ele diz que nós somos letreiros vivos do Cristo. Então, como nós sabemos, e Paulo nos diz, nós vivemos numa nuvem de testemunhas, né? Há várias testemunhas, há vários olhares para nós, de encarnados e de desencarnados, né? Que estão observando nas coisas menores que a gente faz no dia a dia. Então, por isso, quando nós seguimos uma orientação de Jesus, nós passamos a ser ensinamento. Ensinar é exemplificar. Então, quando nós exemplificamos, estamos ensinando também ao próximo. Ah, Elza, mas como é que você sabe que existe essa nuvem de encarnados e desencarnados ao observar tudo que a gente faz? Porque eu observo, e acho que vocês também. Vamos parar numa ideia aí, vamos parar assim, lá no semáforo, né? Vamos pegar logo o trânsito. Lá no semáforo a gente está ali paradinho, né? Aí vem uma outra aqui, ó, pá, avança o sinal vermelho. Você não repara? Eu ainda reparo, gente, né? Eu reparo. Então, assim, é nesse sentido que ele quer dizer que nós temos uma nuvem de testemunhas à nossa volta. Então, é preciso que o nosso coração seja transformado para que, a partir daí, a gente comece a evangelizar quem está do nosso lado, mas de uma forma tão sutil, exemplificando, assim como Jesus fazia, sem violar consciências, porque cada um
tem o tempo de florescer. Às vezes a gente exige do companheiro, né? Principalmente quando a gente está envolto nas tarefas espíritas, a gente às vezes quer exigir do companheiro uma atitude que ele ainda não pode dar. Tem uma música do Djavan que é muito bonita, que diz assim, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Então, às vezes a gente exige tanto do outro, o outro ainda está ali, ó, cavucando a terra, e você já quer que ele esteja dando fruto, né? Esteja dando caju, aqui de Aracaju, quando ele ainda está ali adubando a terra. Não tem condição de dar o fruto ainda. Então, se você já dá o fruto, né, vai lá e ajuda ele a adubar. É aquela situação de a gente tirar a trave do nosso olho e ajudar a tirar o cisco do olho do irmão. É isso que a gente tem que fazer, essa é a proposta do Cristo. Mas, continuando, né, ele diz, ele vai até Jesus, né, e Jesus continua ainda exemplificando para ele que nós devemos aproveitar na atividade ou no descanso todas as oportunidades, todas as horas que nós temos, nós devemos empreender no engrandecimento do nosso espírito, nos preocupando com as questões do imperecível e não do que é perecível, né? É aquela questão, gente, que a gente viu com Marta e Maria, né? Marta ali preocupada com os afazeres, em deixar a casa limpa, tudo organizado para Jesus, e Maria que senta ali ao lado dele e fica ouvindo, né? A ponto de Marta, fatigada com tantos afazeres, pedir a Jesus que Maria vá ajudá-la. E Jesus, então, diz aquela célebre frase, né? Marta, Marta, você está fatigada com muita coisa, né? Maria escolheu a melhor parte. Então, a gente tem que também ser seletivo naquilo que a gente escolhe para botar reparo, para botar a nossa atenção maior, porque senão a gente vai viver estafado, atarefado, entristecido, com tantos afazeres, dissipando, perdendo o foco, né? Dom Helder diz que o ideal seria que tivéssemos as mãos de Marta e o coração de Maria, sempre, né? Para que pudéssemos tanto praticar a verticalidade e levar essa verticalidade para a horizontalidade da nossa vida. Então, gente, continuando, Jesus fala isso, para a gente aproveitar, ele diz a Bartolomeu, aproveita o tempo da sua vida, não gasta. Será que a gente tem feito isso, gente? Nesse processo de pandemia, né? Às vezes eu me pego assim, fico passando de canal naquele pico, né, naquele platô maior da pandemia aqui no estado, era notícia o tempo todo, mudava de canal, acabou o jornal, eu ia para o outro jornal e tal, e assim, e dissipando minha energia, né, transformando aquilo ali num pânico, até o momento que realmente a gente não suporta, o nosso espírito não suporta, e a gente começa a transpor isso para a matéria, e entra num estado de decadência mesmo, de tristeza profunda, de medo, né? Então é importante que nós tenhamos isso em mente. Então, aproveitar, será que é aproveitar as horas, você ficar nas redes sociais, né, maltratando, denegrindo, candidato A, candidato B? Será que isso é atitude que a gente tem, uma atitude cristã, uma atitude que nós devemos ter, notadamente o espiritista, né? Será que a gente não está dissipando o tempo da nossa vida? Há um capítulo no livro Jesus no Lar, onde Salomé, que é a mãe de Tiago Menor e João, vai até Jesus e pergunta a ele assim, Senhor, o Senhor faz maravilhas. Eu acho que o Senhor deve ter algum talismã aí, né? E Jesus responde, de fato, Salomé, eu tenho um talismã, né? Existe um talismã. E aí, no final lá da história, ele vai dizer, né? Esse talismã é o tempo. É o tempo bem aproveitado, né? Esse é o segredo do nosso processo de redenção espiritual. Então, aqui ele diz isso para Bartolomeu também, para Bartolomeu aproveitar, né, as horas, porque nós, né, por que a gente vive na tristeza? Jesus vai dizer, na obcecação da vontade própria, os homens ferem a fronte nas pedras da estrada e cerram os ouvidos à realidade espiritual. Gente, cerrar os ouvidos é não entender. Existe uma coisa que eu queria aqui dividir com vocês. Olha, uma coisa é ouvir, né? Outra coisa é escutar. Escutar é como enxergar tem um significado e ver tem outro significado. Veja, escutar é um movimento fisiológico, né? Então, eu estou escutando
um barulho aqui, né? Aí eu sei que esse barulho é do ar-condicionado, então eu estou ouvindo o ar-condicionado. Ouvir é como eu interpreto o som que eu estou escutando. Então, veja, tem um capítulo ainda que faz parte do Sermão do Monte, que a gente chama Jesus adversativo, né? É aquela parte onde ele diz assim, ouviste o que foi dito, né? Odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, amar os vossos inimigos. Então, ali Jesus está dizendo assim, principalmente é o que está lá no Targum, ele está dizendo assim, vocês entenderam, né? Vocês escutaram uma coisa e vocês entenderam isso, né? Os sacerdotes da época passaram dessa maneira para vocês, mas eu vou explicar agora. Então, há essa diferença entre o ouvir e o escutar. Então, aqui Jesus está dizendo para a gente interpretar corretamente os sinais dos céus, né? Os sinais da espiritualidade. A gente está desperto, gente. Qual aquela ovelhinha, né? Que ali já conhece, já sente o cheiro do pastor, já segue o pastor, já está esperta, já não vai mais pular as outras colinas, né? Não vai mais para outras paragens. Então, é nesse sentido, escutar é diferente de ouvir. Isso tem uma representação também muito bonita quando a gente vai para a história de Pedro, né? O nome de Pedro é Simão. Simão, né, em aramaico, é Shimon, que quer dizer bom ouvinte, aquele que sabe ouvir, portanto, aquele que sabe interpretar o que ele escuta, né? Aquele que sabe digerir aquilo tudo e interpretar de uma forma correta. E o que acontece com Simão, esse bom ouvinte, né? O nome, gente, para o judeu, na época, ele significa a identidade espiritual. Não é diferente da gente, né? A mãe está com o filho na barriga, dá o nome já com... O bebezinho ainda é um feto, né? E a gente já dá o nome e tal. Para o judeu, não. Para o judeu, o bebê tem que nascer, tem que olhar no olhinho deles, né? E a partir dali, eles vão identificar a identidade espiritual e vão dar um nome. Fora os nomes revelados, como Yeshua, né? Salvação, João Batista. Fora isso, os nomes são dados sempre significando a identidade espiritual. Então, Shimon era um bom ouvinte. E o que acontece quando Jesus é preso? Shimon, ele desembainha a espada e corta a orelha do soldado Malco. O que isso significa? Simão Pedro está ali defendendo Jesus, né? Entre aspas. Ele não quer que Jesus seja preso. Ora, gente, então ele devia tirar essa espada, né? E ir na barriga do soldado, no pescoço do soldado. Mas por que vai na orelha? Isso tem um significado, né? Simão conviveu 3 anos diariamente, full time com Jesus. Jesus dormia na casinha de Simão Pedro, lá em Cafarnaum, né? Então, vivia direto com Jesus. Ali é como se ele dissesse, o ato de defender com a espada Jesus estava se deixando aprisionar, né, gente? Então, era como se Pedro estivesse defendendo Jesus, como se Jesus necessitasse desse cão de guarda, né, que fosse o defender. Então, a interpretação de Pedro não estava correta. Ele ainda achava que Jesus precisava ser defendido, que Jesus estava sendo preso e não se deixando prender em nome de um testemunho. Então, por isso, vai na orelha, que é justamente o instrumento, né, o órgão pelo qual a gente tem o sentido da audição, né, e é onde entra o barulho e a gente faz a interpretação. Por isso, ouvir é diferente de escutar. É como se Simão tivesse dito, a minha identidade espiritual foi violada, eu não entendi nada, passei 3 anos com o mestre, não entendi que espécie de Messias ele era, que era o Messias servo, e não o Messias glorioso de Davi, né? Nesse sentido de salvação. Bom, então, continuando, ele diz assim, mestre, esses esclarecimentos do Evangelho dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós uma fortaleza muito grande. E Jesus vai dizer para Bartolomeu, né? A verdade não exige, a verdade transforma, né? E isso, gente, é uma realidade. Jesus, ele vai sempre respeitar o nosso livre-arbítrio. Lembra da história que eu falei para vocês do Públio, quando foi procurar lá em 2000 anos, né? Tem uma hora que Jesus diz para ele, senador, está aqui na sua frente um paradigma, né? Que você deve seguir. E o que é que o Públio diz, né? E Jesus continua e diz assim, você pode seguir-me agora ou daqui a milênios, né? E o Públio
resolve seguir bem mais para frente, né, gente? Então, é essa realidade que ele não viola as nossas consciências, por isso essa verdade ela é libertadora, ela é transformadora, até porque nós, na verdade, como partículas do amor de Deus, não há mal. Então, tudo em nós é amor. O que existe, na verdade, é que nós não estamos equalizados, né? É como uma música, como se o nosso espírito tivesse com um som muito alto. Uma música, gente, muito alta, a gente não consegue entender a melodia, a letra. É preciso que alguém vá lá, baixe, equaliza, e a partir dali você passa a entender e o som fica mavioso para todos nós, né? Então, assim somos nós. É preciso que a gente equalize. Então, uma pessoa que é tida como muito rígida, né? Alguém vai lá, baixa o som dela, equaliza e ela fica uma pessoa disciplinada. Então, é isso que é o processo transformador que Jesus está dizendo aqui. A verdade não exige, ela transforma. E aí, seguindo, Bartolomeu ainda continua interrogando. Aí Jesus dá o checkmate, gente. Ele diz assim, Bartolomeu, eu estou vendo que você está perguntando muita coisa, mas agora sou eu que vou te perguntar. Qual é o melhor negócio do mundo? Quando Jesus pergunta isso, gente, ele está perguntando a nós assim, sabe? O que é que move tua vida? Quando, logo depois do batismo, né, o evangelista Mateus nos diz que Jesus estava indo, ele ia para Jerusalém, quando ele ia ter aquele encontro com Haná, e os discípulos do Batista começam a seguir Jesus, né? E Jesus olha para trás e pergunta para eles assim, que buscais? Emmanuel também tem um texto muito bonito e diz que Jesus continua nos umbrais dos templos de todo mundo, perguntando a cada um de nós interessadamente, que buscais? Quando a gente acessou aqui esse link, para a gente trabalhar essa reflexão, ele perguntou também a todos os 31 que estão aqui, que buscais? O que vocês querem? Né? Qual é o objetivo da vida de cada um? O que move cada um de nós? Qual é o mote? Qual é a nossa identidade espiritual? Porque é isso que vai nos fazer ter bom ânimo ou não. Porque, veja, gente, se o mote da minha vida, eu trabalho do ponto de vista da minha atividade profissional com a justiça, né? Então, se o meu mote de vida for poder, daqui a pouco eu vou me aposentar, gente. Falta pouco tempo, graças a Deus, né? E aí, o que vai acontecer quando eu me aposentar? Se o meu mote de vida for poder, né? Então, acabou. Então, se alguém acha que o mote de vida é a beleza, o corpo vai perecer. E aí, o que vai acontecer? Né? Você vai entrar no estado... Então, o que move? Qual é o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? E aí, Bartolomeu começa a raciocinar. Bartolomeu, ele tinha ficado órfão de mãe, a mãe de Bartolomeu havia desencarnado há pouco tempo. Ele morava com o pai, como eu disse a vocês, ele era de Caná da Galileia, mas morava em Dalmanuta. Ele morava com o pai e 2 irmãos. E ele era cobrado pelo pai e pelos irmãos para trazer o alimento, o dinheiro, para pescar e trazer o fruto dessa venda do peixe, né, para dentro de casa. E Bartolomeu estava muito ligado às questões espirituais, muito na busca espiritual daquilo que verdadeiramente era imperecível para o teu espírito, mas ele era muito castigado, né? E aí Jesus pergunta a ele, né? E continua dizendo a ele que quando a gente se prende, né, a essas questões, é quase que fatal, né, você ter essa decepção no final, porque você se prende a algo que é perecível. Né? Quando a gente entesoura algo que é perecível, a traça, né, e a ferrugem vão consumir, que são elementos naturais, ferrugem e traça. Então, tudo que você entesoura de forma indevida, a gente acaba se transformando naquilo, porque Jesus vai nos alertar, aonde está o teu tesouro, lá vai estar o teu coração, né? Então, ele começa a advertir aqui Bartolomeu, e o interessante é que aí Bartolomeu tem um insight dele, né? Ele cai em si, e ele começa a perceber que, de fato, ele estava colocando todo o seu mote de vida naquilo que era perecível. E aí, Humberto de Campos nos diz que Bartolomeu, então, depois de ter essa conversa com Jesus, vai voltando para sua casa, lá em Dalmanuta, e olha que bonito,
né, que Humberto de Campos vai nos dizer. No alto, ele voltando ali à beira do Tiberíades, né? No alto, as estrelas se lhe figuravam luzes gloriosas do palácio de Deus à espera de suas criaturas, com hinos de alegria. Os ventos brandos lhe sussurravam entendimento caricioso de inspiração. A gente sabe o que é estrela e a gente sabe o que é vento. Quando a gente vai lá para o prefácio, já segundo o Espiritismo, os Espíritos do Senhor, qual estrela cadente que forma o seu exército. Então, as estrelas aqui têm o significado dos Espíritos. E o vento, que é o Rua, né? O sopro de Deus, de intuição. Então, veja, ali ele ia transformado, né? Ele ia convertido, não convertido aqui em outra religião, não é isso, gente, conversão espiritual. E ele estava sob inspiração do alto, né? Da espiritualidade luminosa e, sobretudo, tendo inspiração divina, que é esse vento que simboliza, né? Então, tudo para ele estava diferente, ou seja, aquela realidade que se apresentava ali era igual. Ele estava passando pelo Tiberíades, tinha os barquinhos, né? Tinha as árvores, as estrelas, mas ele estava dando um outro tom a tudo aquilo, porque ele por dentro tinha se modificado, entenderam isso? Então ele sai modificado. E aí Humberto de Campos entra nele e diz assim, Bartolomeu começou a recordar as razões das suas tristezas intraduzíveis, mas com surpresa não mais encontrou em seu coração. Né? Então, tudo estava igual, a paisagem externa estava igual, mas ele por dentro, ele estava modificado. E aí, quando ele chega na casa dele, Humberto de Campos diz que quando começa a porta a ranger, né, pela abertura, começou a se dirigir impropérios a ele, de mau filho, de vagabundo, de traidor da lei. Bartolomeu, então, ele recebe, veja, ele entra tão feliz, no estado de ânimo, né? E aí o seu pai começa a chamar de vagabundo, o seu irmão começa a chamar de traidor, né? E aí, gente, sabe o que acontece? Bartolomeu, porém, recordou do Evangelho, sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. Ele conhecia Jesus, seus irmãos não. Então, veja, aqui a gente já observa o Bartolomeu transformado. Então, no momento em que esse reino divino se instala em nosso coração, e a hora é agora, né, para todos nós, no momento em que esse reino divino se instala no nosso coração, que a gente equaliza finalmente esses sentimentos, não é o que está de fora que vai nos modificar por dentro. Entenderam isso? Então, quando eu equalizo, quando eu estou em paz, não é o outro que vai conseguir tirar a minha paz. Por isso, Chico nunca se magoava. A pessoa vinha pedir perdão a ele, mas, meu amigo, eu não fiquei magoado com você, né? Porque aqui dentro estava tudo tão resolvido que não era o lado de fora que ia tirar aquela paz interior que ele havia construído. E, finalmente, diante dessa nova realidade, no sábado, Jesus estava ali, na beira do Tiberíades, falando sobre aquela passagem do homem que encontrou um tesouro e comprou o terreno para poder guardar aquele tesouro e ter aquele tesouro, né? E Jesus ali falando sobre aquilo que é o tesouro da luz que chega para a nossa vida, para burilar o nosso espírito, né? E nesse instante, Humberto de Campos diz que o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava, embevecido de luz, né? Então, ele também enviou a Jesus um olhar de amor e reconhecimento. E Bartolomeu limpou uma lágrima. E, gente, essa era a primeira vez que ele derramava uma lágrima, finalmente, de alegria. Então, vejam que tudo aqui, né? Tudo aqui é comandado por uma renovação espiritual, por um estado de espírito diferente, que nos transforma, que nos eleva, que nos conduz a esse bom ânimo que nós precisamos. Se vocês me perguntarem assim, como é... Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, gente, de saber como é que Humberto de Campos sabe de tudo isso. Humberto de Campos não conviveu ali, né? Não esteve com Bartolomeu, né? Não esteve com... Naquele momento, ele não estava ali, né? E se a gente for para o livro Parnaso de Além-Túmulo, a gente vai ver Glória à Matéria Cósmica, né? E eu vi essa explicação que eu achei bem interessante, né? Que toda a nossa vida, ela é escrita, né? Ela é como se o fluido cósmico universal fosse um grande livro também,
entre aspas, né, gente, simbolicamente, onde toda a nossa vida está escrita. Então, onde tudo está escrito. Por isso, quando a gente desencarna, né, a espiritualidade nos diz que passa um filme, você vê um filme. Então, é como se você fosse ali, mas como é que eles fazem isso, gente? Isso é papo para espírito evoluído, né? Para espírito luminoso, para Humberto de Campos, para Joana de Ângeles, né? Elas acessam ali no fluido cósmico universal e tem essas histórias, muitas às vezes vistas em filme e outras mesmo lendo vão traduzindo. Então, isso é muito bonito, né? Então, essas experiências verdadeiras que o Espiritismo nos traz, nos eleva, né? Sobretudo o moral, fazendo com que a gente tenha um bom ânimo para enfrentar essas adversidades da nossa existência. E para encerrar, gente, eu queria trazer para vocês aqui a lição 171 do livro Boa Nova, onde Emmanuel vai falar sobre o testemunho. É só um finalzinho, vou pedir licença para ler, onde ele diz assim, ó: ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais edificante, em frutos de paz e luz, serviço, fraternidade, bom ânimo e alegria, porque, segundo o Evangelho, a isso fomos chamados. Então, para que a gente possa descobrir a nossa identidade espiritual, gente, nada melhor do que um momento como esse, para que a gente possa entrar nesse casulo da nossa experiência, né? É como uma cegueira de Paulo ali na hospedaria por 3 dias, para que a gente possa em si mesmar, né? E a partir daí descobrir os nossos valores imperecíveis, esses valores espirituais que nós precisamos, paulatinamente, valorizando paulatinamente, e isso vai nos levar a um caminho de libertação e, sobretudo, de redenção. Então, é isso, meus queridos amigos. Eu agradeço muito essa oportunidade. Não sei se a gente pode aqui fazer alguma reflexão, se alguém tem algum ponto ainda a aclarar, mas eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, esteja à vontade. Oi, Elza. Olá. Boa noite, tudo bem? Oi, Ivana. Oi, tudo bom? Excelente reflexão, adorei, tá? Muito obrigada. Eu queria que você colocasse um pouquinho aí, que eu fiquei bastante curiosa, quando você nos diz sobre a possibilidade que Joana, Humberto de Campos têm de acessar esse conteúdo para que eles possam saber sobre essas questões, como a situação de Bartolomeu. Eu fiquei curiosa aí, me dá umas referências que aí eu possa ler mais profundamente. Obrigada. Então, Ivana, com prazer. Veja, eu também fiquei do mesmo jeito que você. Você vai achar isso lá no livro Parnaso de Além Túmulo. O título da lição é Matéria Cósmica, de Augusto dos Anjos. Eu vou ler só o trechinho onde ele diz assim, ó. O Haroldo até cita muito esse texto. Glória à matéria cósmica, à energia, potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. Olha só agora. Livro onde o Criador inimitável grava com o pensamento almo e insondável seus poemas de seres e universo. Então, é o livro Parnaso de Além Túmulo, quer dizer, é como se toda essa matéria cósmica, né, o fluido cósmico universal, fosse um grande livro, né, onde o Criador grava todos esses pensamentos, não é, insondáveis. Então, veja, é por isso, né, que nada se oculta. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. A gente não pode esconder, porque o nosso pensamento está emaranhado no pensamento divino, porque nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, que é o meio do pensamento divino. Então, observe aqui, tudo está gravado lá. Então, a história da sua vida, Ivana, a minha história. Então, eu não tenho como esconder isso, né? E Jesus fala isso, não há nada oculto que não venha a ser visto por nós e pelos outros. Quando nós estamos na erraticidade, né, como a forma de nos comunicarmos é através do pensamento, isso deixa muitos espíritos atordoados, porque aqui a gente ainda tem o verniz da matéria, né?
A gente pensa, outro dia desse eu disse assim, gente, a coisa mais fácil do mundo é a gente dizer assim, tudo que eu penso eu falo. E é verdade, porque você pode não oralizar, mas você pensou, você vibrou. E se você vibrou, você atingiu alguém, você falou com alguém vibratoriamente, né? Então, assim, quando a gente está na erraticidade, ali acabou, não tem mais isso, né? É direto, o meio é direto. Então, tudo está lá no fluido cósmico. Por isso, quando a gente desencarna, né, Ivana, passa o filme da nossa vida em questão de segundos, porque você está ali banhado nesse fluido, né? Então, esses espíritos, né, a exemplo do Humberto de Campos, né, que nos traz, a gente sabe que os livros de Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, é praticamente o making-off do Evangelho, né? Eles vão buscar, agora, não me pergunta, Ivana, como que é esse acesso, porque aí isso é papo para anjo, né? Para espírito superior, isso aí eu não consigo alcançar ainda não, mas que eles acessam, né? Então, é o meio, né? É o meio onde eles vão buscar essas experiências. Amélia Rodrigues, gente, tem histórias lindas, né? No início ali, no cristianismo nascente, coisa bonita. Como é que ela sabe de tudo isso, né? Quem contou para ela? Então, vai lá nos acessos, né? E traz isso. Uma amiga nossa aqui, estudiosa do Evangelho e da doutrina, a gente estudava aquela passagem da mulher, a mulher que seria apedrejada, né? E a gente sabe que ali tem um desdobramento, que Humberto de Campos nos traz, irmão X, e que Amélia Rodrigues também nos traz. E há um choque, né, entre o que Amélia diz, do desdobramento daquele ato do apedrejamento da mulher adulta e o que Humberto de Campos diz. E aí, essa companheira nossa entrou em contato com o Divaldo e disse, Divaldo, não sei se você já percebeu, né, que há uma pequena, uma leve contradição nesse material. E ele diz, minha irmã, eu já percebi. Inclusive, perguntei a Joana. E ela disse que iria pesquisar novamente nos acessos, né, ao material que ela teve. Então, veja, eles acessam. Que eles acessam, né? E aí, alguns dos anjos vêm nos dizer que é impregnado no próprio fluido cósmico universal, né? Por isso, eu acho lindo uma poesia que ela termina assim, não se toca uma flor, não se mexe numa flor sem tocar uma estrela, né? Porque todos nós estamos interligados, todos nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico. Então, se eu estou triste, a Ivana não pode estar feliz, né? Se alguém chora no hemisfério, no outro hemisfério, a criatura não pode também estar feliz, porque isso é um todo, e nós estamos mergulhados nele, não tem nada fora, é tudo dentro, né? É nesse sentido, Ivana. Mas depois você dá uma pesquisada aí, que aí você vai aprofundar nisso, você vai ver que maravilha, né? Muito obrigada. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Não tendo ninguém mais para fazer, vamos nós aqui agradecer a você, Elza, pela gentileza, pela boa vontade, pelo carinho com que nos atendeu. Né? Vou passar alguns recados e logo em seguida você, por gentileza, poderia fazer a prece de encerramento? Então, vamos lá. Domingo que vem, nós teremos Cristiano Paiva, de Castelos, no Espírito Santo, com o tema A Dieta Moral para a Porta Estreita. Estão todos convidados, né? Vamos nos reunir, se Deus quiser, mais uma vez, para podermos apreender um pouco mais dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus. Queremos lembrar aos companheiros da Casa do Chico que terça e quarta-feira nós temos as nossas reuniões online de estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho. A Rádio CEAP, toda quinta à noite e sábado pela manhã. Quem quiser e que ainda não esteja inscrito na lista de transmissão do Fábio e queira passar a receber o link para essa rádio que traz
músicas que elevam os nossos corações, que acerena as nossas ansiedades e preocupações, pode falar com o Fábio ou comigo mesmo, que eu peço o Fábio para incluir na lista de transmissão dele. Esses são os avisos que temos por hora. Agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês, vamos pedir à nossa querida Elza que nos faça a prece de encerramento, por gentileza. Pois não. Agradecendo também o carinho recebido de todos vocês, dizer que é uma alegria, meu coração está em festa por estar hoje aqui. Muito obrigada, Tereza, ao Fábio, a todos vocês que estão aqui conosco nesse momento. Então, vamos, mais uma vez, nos concentrar na imagem do nosso Mestre Jesus, ali próximo ao Tiberíades, e nós ali sentadinhos na beira de um barco, para ouvir as suas reflexões, e nesse momento, com essa mesma vibração, mantendo essa sintonia, dizer: Senhor, obrigada por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos, todos nós trocando essa energia potentosa de amor que transforma, que nos anima, que nos imprime bom ânimo. Mestre amado, que a tua presença seja uma constante em nossa vida, no lar que nos abriga, os nossos amigos espirituais, que seja luz, sobretudo, cada vez mais para os nossos mentores, para que com paciência continue nos intuindo nesse vento de amor que sopra aos nossos ouvidos, e esse céu maravilhoso de estrelas que nos cobre diariamente. Como diz Emmanuel, quem olha o céu de relance não consegue divisar o brilho das estrelas, e quem escuta uma melodia sem abrir a cripta misteriosa do coração não consegue também escutar a melodia maviosa do amor do Cristo. Fica conosco, Mestre amado, por todo sempre, aquecendo os nossos corações e imprimindo com ânimo as nossas almas. Que assim seja. Que assim seja. Tenham todos um excelente final de noite, uma semana de muita saúde e paz. Elza, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, tchau.